Boa noite a todos e todas. É um prazer a gente estar de volta aqui ao Allan Kardec, agradecendo a oportunidade de estar com vocês novamente. E vamos, na noite de hoje, fazer um convite. Ainda bem que botaram o Rossandro antes, porque aí diminui as minhas lapadas. As pedradas que vocês vão dar em mim com o tema de hoje. Mas é porque hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema bacana. Felicidade é sentir. E a gente vai entender um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Quero começar fazendo uma prece, para a gente poder serenar um pouco, nos conectando nesse momento com Deus, Pai maior de todas as coisas, Jesus, mestre, amigo e irmão, e com todos aqueles que fazem parte desta casa, que possamos nesta noite, a partir de agora, envolvidos, aconchegados aqui neste ambiente, nos sentirmos amparados, nos sentirmos presentes, acolhidos por essa espiritualidade amiga, e que tudo aquilo, Senhor, que hoje vamos conversar, possa servir para cada um de nós de uma forma diferente e possa nos ajudar no nosso despertar para uma vida mais feliz. Que a Tua paz e que a Tua luz nos envolva a partir de agora, que assim seja. Bom, gente, o nosso convite hoje é para a gente mergulhar um pouquinho no conceito de felicidade. E é um conceito, eu acho que todo mundo aqui quer ser feliz, né? Alguém aqui não quer ser feliz? Levanta a mão, por favor. Bom, ninguém levantou a mão, portanto, deduzo eu que todo mundo aqui está muito afim de ser feliz. E o que a gente mais observa é que nesse momento nós temos muitos de nós passando por muitas dificuldades. Alguns estão passando por dificuldades externas, poderíamos dizer dificuldades materiais. Seja a perda do emprego, seja a redução do salário, aumento da carga de trabalho e por aí vai. Ou pode estar também com algum impeditivo na questão da saúde. Outros podem também estar com problemas mais internos. Tristezas, melancolia, desgosto pela vida, insatisfação. Seja lá qual for o motivo, o fato é que muitos de nós, ou cada um de nós, tem lá o seu aspecto nesse momento, que está precisando que a gente dedique um pouquinho do nosso olhar com mais carinho para ele. E uma coisa que a gente precisa sempre lembrar, que tudo aquilo que a gente faz na vida, a gente está sempre buscando algo. E normalmente nós estamos sempre buscando amar. Esse é o grande fato. As formas como a gente busca esse amor é que são muito diferenciadas. Eu queria começar o nosso trabalho hoje relembrando uma passagem muito bacana do nosso Evangelho, que é aquela passagem de Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos. Até hoje ninguém gosta, né? Ninguém gosta de cobrador. Pois é, cobrador, pense num servicinho chato. Tem que ser alguém muito cri-cri para gostar de fazer isso, porque não tem nada mais chato do que você estar cobrando. Mas Zaqueu era um cobrador de impostos, e obviamente que ele não era exatamente a pessoa mais benquista da sociedade. E ele soube que Jesus ia passar lá na cidade dele, e ele queria ver Jesus. E ele ficou pensando, poxa vida, como é que eu vou fazer para ver o mestre, né? Aí ele teve uma ideia, ele disse, vou subir na árvore. Descobriu onde Jesus ia passar, achou uma árvore, subiu e ficou lá esperando. Lá pelas tantas, lá vem Jesus com aquela multidão de gente que sempre o acompanhava por onde ele passava. E aí Jesus, quando chega embaixo da árvore, ele para, olha para cima e diz, Zaqueu, desce daí que hoje eu vou jantar na tua casa. Detalhe que Zaqueu não tinha chamado a atenção, nem tinha dito, oi, eu estou aqui. Mas Jesus já sabia que ele estava lá. E aí, desce daí que eu vou hoje arregar a boia lá na tua casa. Prepara lá o negócio que eu estou chegando. Zaqueu desceu da árvore feliz da vida e foi-se embora para casa preparar todo o banquete para receber Jesus. E aí, o povo, que tem uma língua maior do que o tamanho da boca, começou a dizer, como assim?
como assim? O senhor vai comer na casa de Zaqueu? Afinal, vai ser hóspede de um conhecido pecador? Murmuravam as pessoas. E Jesus, como ele era muito preocupado com o que falavam dele, mas muito, ele ficou assim muito cheio de ruga com isso. Então ele tranquilamente se debandou lá para a casa de Zaqueu, chegou, sentou e começou a comer, foi muito bem recebido e estava lá muito bem, obrigada. E aí, em determinado momento, Zaqueu olhou para o nosso mestre e disse: Senhor, darei metade de minha fortuna aos pobres, e se tenho cobrado a mais nos impostos, restituirei 4 vezes esse valor. Olha que coisa bacana. Depois, naquele contato com Jesus, naqueles poucos minutos em que Zaqueu foi acolhido pelo mestre, na hora em que o mestre diz: eu vou à tua casa, vou jantar contigo, e dá a ele essa honra, e o acolhe nas suas particularidades, nas suas dificuldades, também naquilo que ele tinha de bom. Aquilo que tinha de melhor em Zaqueu aflora. E ele olha e diz: poxa vida, eu tenho realmente que mudar de vida. Então, se eu prejudiquei alguém, se eu tirei mais do que devia de alguém, eu vou restituir 4 vezes o valor para essa pessoa. E aí Jesus, muito feliz com aquela atitude de Zaqueu, porque ele já sabia que ele ia fazer aquilo, Jesus diz: a salvação entrou hoje neste lar. Este homem é filho de Abraão. E foi pessoas assim que eu, filho do homem, vim buscar e salvar. A gente está começando o nosso bate-papo com isso para a gente entender que, independente de como nós somos, Jesus nos ama. Deus nos conhece e também nos ama. A gente é que não se ama tanto. A gente é que normalmente não se gosta tanto. E por não gostarmos de nós, a gente normalmente termina desenvolvendo complexos, culpas, remorsos e um monte de outras situações que ao longo da nossa existência vai complicando a nossa vida. Não é só de uma existência, estamos falando de várias existências. Porque à medida em que nós reencarnamos, erramos, aceitamos, desencarnamos, tomamos consciência do que fizemos e voltamos, cada novo mergulho na carne nos traz com uma nova bagagem. Uma bagagem do que a gente já fez, mas também a bagagem daquilo que nós vamos construir nesta presente existência. E se a cada mergulho a gente não usa de alguns recursos, como o primeiro, despertar para a gente começar a se conhecer. 2, caridade consigo mesmo. A gente às vezes acha que é muito bom ser caridoso com os outros, mas esquece de ser caridoso conosco mesmos. Se a gente não entender aquilo que Rossandro falou agora há pouco, que nós não precisamos ser perfeitos em tudo. Nós não temos que saber tudo. E nós temos a mania de querermos ser perfeitos além da medida. Uma perfeição que não existe neste plano, porque ainda somos espíritos em processo de aprendizado. O fato de estarmos em processo de aprendizado não faz com que sejamos acomodados. Tem uma diferença muito grande. Mas, quando a gente começa a despertar para essa nossa dualidade, para a gente entender que nós não vamos ser bonzinhos o tempo todo e que nós também não somos mauzinhos o tempo todo, a gente vai entender que nós somos simplesmente humanos. E aí, nessa passagem de Zaqueu, dessa passagem dele com Jesus, a gente vai entender, através desses diálogos, uma coisa muito simples. Nós somos uma dualidade. Todos nós somos luz e somos sombras. Todos nós temos coisas boas, temos qualidades, temos virtudes, temos competências bacanas para serem desenvolvidas, mas todos nós também somos sombras. Nós temos um lado nosso em que a gente tem medo de mergulhar, que a gente não quer olhar. Nós temos características que não são tão bacanas, que não são tão legais, e que foram construídas através do tempo por nós mesmos.
Não foi ninguém que fez isso com a gente. Não foi ninguém que nos deixou assim ou assado. Foram as nossas escolhas e a forma como nós reagimos ao que a vida tem nos trazido, que nos tornou o que nós somos hoje. Isso é uma coisa que é muito interessante, que a doutrina dos Espíritos nos fala, de autorresponsabilidade. Quando o Espiritismo diz para a gente que nós somos responsáveis pelas nossas alegrias e tristezas, ela tira do outro o direito sobre a nossa existência e tira da gente também a nossa muleta da vitimose. Então eu não tenho mais como alegar apenas que eu sofro ou que eu sou infeliz porque o outro me fez isso, o outro me fez aquilo ou deixou de fazer. Quando a gente começa a entender que somos espíritos, somos energia, e que essa energia, ela é gerada a partir daquilo que eu penso, que eu sinto e que eu sou, eu começo a entender que eu faço a diferença, para bem ou para mal, no ambiente onde eu estou inserido. Eu sou o responsável por uma boa parte do equilíbrio no meu próprio entorno. E aí a gente, quando fala de dualidade, nós estamos falando em aprendermos a conviver, aceitar e trabalhar esta dualidade. Para isso, nós temos ido muito em busca de informação. Vamos muito em busca dos livros, vamos em busca de várias teorias, vamos em busca de vários estratagemas, coisas que possam nos ajudar a descobrir quem sou, para onde vou, como eu vou fazer as coisas. Hoje o que não falta é manual de autoajuda. E olha que com tanto manual a gente ainda não sabe o que fazer com eles. Mas tem um manual de autoajuda mais antigo, que é um tal de Evangelho, que já veio aí há alguns 2000 anos. Mas como a gente teve uma dificuldade de entendê-lo, o povo de vez em quando fica traduzindo e faz uns livros complementares para ver se a gente consegue entender aquilo que estava falado lá. Então, aqui estamos nós, o tempo todo procurando por fora, olhando para fora, para conseguir entender, poxa vida, por que é que eu estou tão infeliz? Por que é que na minha vida nada está dando certo? Por que é que eu não consigo me modificar? Por que eu tenho tanto tempo de doutrina, de religião, disso, daquilo outro, e eu não consigo modificar aquilo que eu sou? E esses anseios, em alguns de nós, termina gerando uma angústia, e uma angústia muito grande. Porque quando a gente toma consciência de que a vida ela é feita a partir do nosso desenvolvimento, a gente começa a se angustiar com aquilo que a gente não costuma mudar. A gente quer uma receita mágica que possa fazer um processo de uma forma mais rápida. Mas não existe receita mágica. O processo de melhoria, que foi um processo que Jesus falou muito para a gente, é um processo que ele é muito contínuo. Mas ele pode sim ser permanente. Eu posso estar o tempo todo caminhando. Eu posso até dar 2 passos para frente e por algum motivo eu dou um passo para trás, mas ainda dei um. E aí eu vou lá, dou mais 2 passos para frente e por algum motivo eu dou um passo para trás. Por quê? Porque ainda tem características em mim que eu não consigo controlar. E eu não vou resolvê-las de uma hora para outra. Por isso a gente precisa entender que as respostas que nós estamos buscando, elas não se encontram nos livros, nas bibliotecas apenas. Eles apenas são caminhos para que nós possamos fazer a grande viagem, o grande mergulho, que é olhar para dentro de nós. É dentro de nós que estão todas as respostas. Nós somos ainda um livro a ser descoberto. Somos uma grande obra que precisa ser escrita e, digo mais, reescrita. Mas todas as respostas para as nossas perguntas, para os nossos anseios, para as nossas aflições, elas estão dentro de cada um de nós. E aqui estamos nós, diante das religiões, essas religiões que têm esse desafio de nos religar à nossa essência divina,
que quando estamos aqui encarnados, a gente se esquece dessa nossa paternidade. E por que não dizer? A gente se esquece que a gente é divino também. A gente já errou tanto, a gente já tropeçou tanto, que a gente tem dentro de nós aquele conceito de que eu não mereço. Eu não mereço ser feliz, eu não mereço amar, eu não mereço ter um bom emprego, eu não mereço. Então, a sensação de desmerecimento, ela é muito forte em nós. E ela, obviamente, ela não é de graça. A gente já teve aí em várias oportunidades muitos equívocos e certamente o remorso sempre fez parte de algum processo da nossa existência. E aí a gente fica nessa dúvida, quando a gente está mergulhado numa filosofia como o Espiritismo, ou em qualquer outra doutrina religiosa ou filosófica que nos incentiva a gente ser melhor, é muito comum, depois de um tempo, a gente estuda, a gente faz esforço, a gente faz campanha do quilo, a gente faz campanha disso, daquilo outro, e a gente ainda continua se vendo do mesmo jeito. Poxa vida, será que eu vou ter que viver com as minhas imperfeições? Se eu não consigo superar os meus defeitos, eu vou para o inferno? Umbral? Vou para o caldeirão do capeta? Virarei um cozido? Aqui vai dar um cozido massa. Tem carne ainda até umas horas. Será este o meu fim? Pois é. E aí, de uma certa forma, a gente vai ver que algumas coisas não nos ajudam muito. A maioria das religiões nos prescreve mandamentos morais frequentemente reforçados por culpa ou por medo, ameaças ou persuasão. E assim não fazemos emergir a nossa negatividade. Quando falhamos, como inevitavelmente acontece, somos admoestados a tentar com mais empenho. Importante a gente destacar que isso aqui não é uma crítica às filosofias religiosas, mas a forma como nós as interpretamos. Porque quando alguém erra, a gente costuma dizer, mas você é espírita. Mas você, presidente do centro, trabalhador da mediúnica, você faz campanha do quilo, você é palestrante. E você faz isso? Faço. Eu sou humana. Eu faço. De vez em quando eu surto, de vez em quando eu fico com raiva. A gente faz isso. Por quê? Porque nós somos humanos. Ainda. Eu ainda tenho também as minhas sombras. Não gosto muito delas, mas tenho. Não as curto muito, não. Estou aprendendo a gostar delas mais agora. Mas as tenho. E assim como eu, todos nós temos. E aí o que é que acontece? Nós começamos, a forma como nós interpretamos as palavras, vamos falar aqui de Jesus, nos leva sempre a um estado de recriminação que mais nos faz ignorar e nós negarmos a negatividade que está em nós do que enfrentarmos isso para resolver. E aí a gente entra num processo complicado. A maioria de nós acredita que se pudéssemos amar a nós mesmos e ao nosso próximo como a nós mesmos, nós nos sentiríamos bem melhor. Não é verdade? Seria ótimo, não é não? Eu amo a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como eu me amo. Show! Arrasou. Tá, mas por que é que isso é tão difícil? Por que é que eu continuo a ser tão egocêntrico ou, alternativamente, tão autodepreciativo? Por que é que eu me diminuo tanto? Por que é que eu estou o tempo todo me cobrando, me martirizando? Por que é que eu sou tão egoísta ainda? Eu não sei que eu tenho que amar o próximo? Eu não sei que eu tenho que doar as coisas? Por que é que de vez em quando eu estou pegando 2 pedaços de bolo de rolo e escondendo para ninguém comer? Para comer de noite escondido. E não quero dividir com ninguém. Então, isso somos nós. E aí, esse conceito que a gente tem, que nós interpretamos a religião, de que nós, a partir do momento em que adentramos uma religião, temos que galgar uma perfeição, esse conceito nos martiriza muito mais do que ajuda.
ele não tem nos feito bem. Não tem nos feito bem e a história mostra isso. Não sou eu que digo. Vamos estudar a história das religiões. Vamos ver as histórias de todas as pessoas que tentaram, por exemplo, ir para uma vida monástica de celibato e não tinham aptidão para aquilo. As cobranças que nós fazemos a nós para não sentirmos raiva, não sentirmos inveja, não nos melindrarmos, porque eu não posso sentir isso, porque eu não posso sentir aquilo. Você sente porque eu sinto, porque nós estamos nesse estágio evolutivo. E isso não vai se mudar simplesmente porque eu não quero sentir isso. Não é negando o que a gente sente que a gente vai curar, mudar e alterar essa realidade. Intimamente, tememos ser intrinsecamente maus a ponto de não podermos mudar. E essa é a fonte de grande parte do nosso desespero e desânimo. Tem gente que desiste. Desiste de estar no espiritismo, desiste de uma religião, porque ele não se vê como uma pessoa capaz de mudar. As exigências que nós fazemos a nós mesmos, e diga-se de passagem, que nós fazemos aos outros, elas são tão descabidas que elas terminam nos levando para uma completa desmotivação, quiçá em desespero. E muitos de nós terminam desistindo, abandonam, porque não conseguem alcançar uma perfeição que é fictícia, que não é real. No fundo, esse é o grande medo que nós temos. Olhar o nosso lado sombrio ou negativo. E aí a gente, quando a gente coloca que a gente vai buscar sempre fora, e que a gente precisa olhar dentro, por esse receio de olhar isso que está dentro e dar nome, porque eu não preciso só olhar e sentir o incômodo. Eu tenho que sentir o incômodo, deixar ele vir e dar nome. Eu ainda tenho que batizar o dito cujo. E às vezes eu posso batizar esse incômodo de coisas que não me agradam. Eu estou com inveja do meu marido, eu estou com inveja da minha esposa, eu estou com inveja do meu irmão, eu estou com inveja do meu companheiro, eu estou com ciúmes, eu estou com baixa autoestima, eu me sinto uma pessoa insegura porque eu não gosto de mim, porque eu não me aceito como eu sou, eu estou melindrado porque as pessoas não me deram o valor que a minha carência gostaria de receber, acha que é merecedora, e por aí vai. Portanto, o processo para que nós estejamos tão preocupados sempre em buscar respostas fora e não buscar essas respostas dentro, é, na grande maioria, isso aqui. Esse medo da gente olhar para aquilo que está dentro da gente, para aquilo que é sombrio. Mas o que a gente se esquece é que dentro da sombra também tem luz. Porque lá dentro também estão qualidades que a gente não sabe, não descobre, porque não quer olhar. A infelicidade, a depressão, o vazio existencial e tantas outras manifestações de tédio interior não serão, igualmente, mensagens da vida íntima atestando fugas das nossas necessidades, mais esquecidas no aprimoramento espiritual? Por que tem tanta gente hoje depressiva, melancólica, ansiosa, dependendo aí de Prozac, de Rivo, com tantas coisas? Por que será que nós estamos nos sentindo tão infelizes ultimamente? Será que nós estamos olhando para o lado certo da vida? Será que não é a vida nos dando algum recado, nos cutucando, para a gente começar a olhar para o lado certo, que não é o lado de fora? A maioria das religiões afirma que somos nós que criamos a nossa realidade. Mas, se isso é verdade, se sou eu que de fato crio a minha vida, que parte de mim cria situações que eu reputo absolutamente desagradáveis?
Porque o meu trabalho de criação não dá origem à vida que eu acredito querer. Porque é tão difícil mudar alguns aspectos meus. O Espiritismo diz isso para a gente. Ele diz claramente que nós somos energia e que essa energia nós já plasmamos, inclusive, os nossos corpos. O processo de nascimento, o processo de formação do feto num bebê, esse processo é comandado pelo cérebro do espírito reencarnante. Então, somos nós que definimos, que criamos o bebê. Nós nos tornamos o bebê. Então, o processo já começa desde a hora que nós nascemos. Outras denominações também estão falando hoje sobre isso. Nós estamos aí com a física quântica cada vez mais falando da importância do pensamento na nossa vida, na criação de tudo aquilo que envolve o nosso universo. Ora, se somos nós que criamos a vida que queremos, por que eu não estou criando o que eu queria? Por que eu não estou magra, esbelta e com a conta da Gisele Bündchen bancária? Onde é que eu estou falhando nessa criação? Alguma coisa está acontecendo. E esse acontecendo está em mim, não é fora. E é muito interessante como isso está se tornando muito constante hoje, essa mensagem da cocriação, da nossa cocriação, que nós somos co-criadores de Deus. Tanto é que lá os próprios espíritos nos dizem que nada disso aqui é real. Isso aqui não é realidade. Mas isso aqui está sendo criado nesse momento por todos nós que estamos aqui. Este mundo que nós conhecemos, ele não é real. Isso aqui tem uma outra realidade do lado dele. Portanto, nós temos um poder mental que cria tudo. Todos aqueles que são portadores da sombra, e todos nós o somos, em vez de a compreenderem na condição de processo de crescimento, experimentam uma certa forma de vergonha, constrangimento, e procuram disfarçá-la. Tal comportamento dá lugar a uma sociedade hipócrita, artificial, incapaz de procedimentos maduros e significativos que a todos beneficiem. Lógico, se eu estou o tempo todo escondendo o que eu sou, negando aquilo que eu sou, eu não estou sendo verdadeiro. Se eu não estou sendo verdadeiro, eu tenho que criar algo que vai se manifestar em sociedade. E aí não pode existir relações reais e verdadeiras, quando nós não somos reais e verdadeiros. Tudo isso por causa do nosso medo do sofrimento. Afinal de contas, se eu for verdadeira, alguém não vai gostar de mim. Se eu demonstrar exatamente aquilo que eu sou, será que vocês iam gostar tanto de mim? Será que meu marido teria se casado comigo? Será que minha mãe e meu pai iam querer me acompanhar? Se bem que pai e mãe até pega a gente, que sabe mais da gente do que a gente mesmo, né? Às vezes. Então, gente, nós, por medo do sofrimento, a gente se esconde. A gente se esconde atrás de máscaras. Por quê? Porque a gente não quer sentir e a gente não quer sofrer. Se eu não sentisse, eu não sofreria. A maioria das pessoas está se esforçando ao máximo para não sentir, tendo a crença errônea de que assim pode evitar a infelicidade. Entretanto, a repressão dos sentimentos não diminui o sofrimento, pelo contrário, aumenta. Tudo aquilo que eu nego, não trato, não olho, não me debruço sobre ele aumenta. Porque ele não é trabalhado. Se ele não é trabalhado, ele não deixa de existir. Então, ele só vai aumentar. E aí, a gente, para fugir do sofrimento, a gente fica assim, eu não quero sentir isso não vou sentir isso não quero saber disso não vou sentir não. Aí eu vou me embora. Eu vou fazer compras, eu vou tomar uma cerveja, eu vou derrubar 3 garrafas de vinho com os amigos, eu vou fazer qualquer coisa que me faça não sentir o que eu estou sentindo. Solidão, vazio, medo, insegurança. Não quero sentir essas coisas. Raiva, mágoa.
Eu não posso sentir essas coisas, porque agora eu aceitei Jesus, e o povo já disse que isso é feio. Aí eu nego. E aí o meu sofrimento aumenta. Porque aquilo que eu não assumo, aquilo que eu não trabalho, ele se acumula. E ele não é deletado, ele vai se acumulando em compartimentos dentro da minha mente e dentro do meu espaço mental. Em algum momento isso vai estourar. O que nos traz infelicidade é a nossa exigência de que a vida deva ser perfeita e que tudo nos deve ser entregues igualmente perfeitos. A gente quer viver vidas perfeitas. Como eu não aceito a negatividade, da qual eu sou portador, como eu não aceito não ser ainda tão perfeito, eu crio um padrão de perfeição. E eu passo a me comportar dentro desse padrão de perfeição. E eu quero que absolutamente tudo se enquadre dentro deste padrão de perfeição. Se lembram daquela palestra da mágoa que a gente fez? Se lembram da cama de Procusto, quem estava aqui naquela palestra? Pois é, a gente quer enquadrar tudo dentro da cama de Procusto. Tudo tem que caber exatamente como eu quero, aonde eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero. E isso, gente, não pode trazer ninguém feliz. Só pode nos trazer infelicidade. Sabe por quê? Porque, nós somos imperfeitos. 2, o outro é imperfeito. 3, ainda existem muitas coisas que vão ser imperfeitas nas nossas relações. E se nós não aceitamos a nossa imperfeição, não vamos aceitar também a imperfeição da qual o outro é portador. E o que é que vai acontecer? Problema. E aí eu sou sempre o magoado, eu estou sempre chateado, eu estou sempre infeliz, porque eu estou sempre esperando uma perfeição do outro que nem eu tenho. E eu quero que a vida me entregue tudo perfeito. Eu não quero ter problema, eu não quero ter conta para pagar, eu não quero ter que fazer o imposto de renda. Já fizeram? Eu não quero ter que fazer o imposto de renda, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu quero viver num mar de rosas, num céu de brigadeiro. E aí a vida, infelizmente, não é assim. A gente tem conta para pagar, tem que encarar a fila do supermercado, tem que fazer um monte, tem que pagar IPVA, IPTU e um monte de outras coisas. A vida tem os seus desafios. E nem sempre as coisas são agradáveis. Nem sempre. Todos nós temos esse anseio. Vocês disseram aqui no começo, ninguém levantou o braço dizendo que queria ser infeliz. Certo? Mas o problema de nós ansiarmos a felicidade, tem algum problema, Alexandra? Não. Eu acho que isso é um anseio correto. Eu acho que todos nós temos que ansiar pela felicidade. Porém, a tradução desse anseio em termos conscientes é feito em confusões e contradições que derivam da consciência dualista da mente humana, que percebe a realidade como bom ou mal, certo ou errado, preto ou branco. Tudo só são 2 diapasões. Uma maneira fragmentada de ver a realidade que nunca é a verdadeira. Porque a realidade, ela é muito mais do que o modo dualista. Não existe necessariamente certo ou errado. Existe aquilo que está dentro da lei e fora da lei. Dentro da lei divina e fora da lei divina. As coisas não são brancas ou pretas. Entre o branco e o preto tem uma escala de cinza infinita. Existem muitas nuances nessa escala. Mas nós, assim como Procusto, gostamos de encaixar tudo num determinado padrão. E aí, este nosso modo dual de ver a vida, ele é muito ruim, porque ele nos engessa. Ele nos engessa de tal forma que muitos de nós ficamos enrijecidos em padrões e conceitos que achamos que devemos carregar para a vida inteira.
E a própria vida é dinâmica. E ela existe, e esse dinamismo existe, para que nós possamos, ao longo do caminhar, ao longo da nossa existência, realizar novos aprendizados que vão nos fazer ampliar a nossa percepção da vida. Ampliar. E cada vez que eu expando a minha percepção, cada vez que eu expando o meu conhecimento, eu automaticamente cresço. Eu automaticamente me coloco à disposição da vida para que ela flua. É tarefa muito árdua posicionar-se frente a frente com o eu inferior. E a maioria de nós gostaria de evitar esse encontro. É fato. Uma das coisas que a gente não quer fazer dentro desse processo, e a gente usa esse processo dual com a gente tem medo de fazer esse nosso encontro, porque a nossa mente trabalha no que isso aqui é certo, isso é errado, isso aqui é branco, isso aqui é preto. E por causa disso, a gente tem medo de olhar para quem a gente é. Porque nós usamos da mesma rigidez para que vamos para fora conosco mesmos. E aí, se eu sou rígido com o outro e exijo do outro perfeição, eu vou exigir também de quem? Meu. E aí, a gente normalmente não quer olhar para os vários eus que nós somos. Porque nós não somos uma só pessoa. Nós, há muitas existências, construímos muitas personalidades. E essas nossas personalidades, elas compõem aquilo que Hermínio Miranda chama de um condomínio espiritual, que habita o ser que nós somos. E a depender do momento da nossa vida, da situação que aconteça, a depender daquilo que nós vamos fazer por uma situação, pode ser que eu acorde um lado meu que eu não queria ver. O Rubem Alves, numa das suas obras, faz um comparativo disso, ele chama do dono da pensão. O dono da pensão sou eu. E tem um monte de porta fechada. A alegria do dono da pensão é quando está todo mundo dentro dos seus quartos. Mas, quando um tal de um inquilino resolve sair do quarto, aí o problema começa para o dono da pensão, porque ele não quer. Às vezes vai sair o inquilino rabugento, vai sair o inquilino egoísta, vai sair o inquilino invejoso, vai sair o inquilino que é pirracento, o inquilino que quer ser o centro das atenções. Todos esses hóspedes moram na pensão. E a gente quer que fique todo mundo guardadinho, porque a gente agora aceitou Jesus e agora eu quero ser uma nova mulher e um novo homem. Mas os inquilinos estão aqui. E eu só posso cuidar deles se eu olhá-los. Por isso é que a gente se agarra às nossas autoimagens idealizadas. Essa é a razão de evitarmos o trabalho emocional profundo, onde tais sentimentos negativos se manifestam. Mas se a gente não olha para eles, vai acontecer aquilo que o Rossandro estava falando. Eu me desenvolvo como um grande profissional, tenho sucesso, tenho um grande empreendimento, crio um império, mas sou uma pessoa imprestável para se conviver. Por quê? Porque eu não quis olhar para os meus sentimentos negativos, construo uma máscara para a sociedade me aceitar. Então, eu sou a máscara do empresário de sucesso, eu sou a máscara do advogado, do juiz, da jornalista, do doutor, da professora, mas por dentro, eu sou uma pessoa que não se suporta. E se eu não me suporto, não consigo nem ficar sozinho comigo. Tem gente que não consegue ficar sozinho consigo mesmo. Detesta silêncio. Eu amo silêncio, adoro chegar em casa e encontrar o silêncio. Eu não sabia como eu morava num lugar barulhento até que o supermercado foi interditado por sujeira do lado da minha casa. Fica na frente do meu prédio. E aí eles tiveram que desligar tudo, inclusive o gerador. Aí dia desse eu cheguei em casa. Trabalho assim de noite. Um silêncio. Aí tem uma coisa estranha. Que silêncio é isso? Eu digo, está faltando luz? Quando falta luz, fica silêncio, né? Aí caramba, não está faltando luz. É o que o gerador estava desligado e eu me habituei com aquele ruído constantemente. Minha gente,
Que silêncio delicioso está lá em casa. Delicioso. Um paraíso no céu. Então, nós, quando nessa nossa vontade de fugir da gente mesmo, e aí, gente, isso isso é construído de tantas maneiras que a gente nem percebe. Basta a gente constrói isso aqui, essas máscaras, de pequeno. Quando a gente faz alguma coisa que o pai e a mãe da gente chegou para a gente e disse assim, isso é feio, Deus castiga, cuidado que Deus vai castigar, nós estávamos ali criando, naquela criança, uma máscara. Ah, se eu ficar bravo, e se eu for agora egoísta, Deus vai me castigar, e meu pai e minha mãe não vão me amar. Então agora eu vou fazer uma cara de bonzinho, mas continuo egoísta por dentro. Porque a gente não deixou que aquela negatividade emanasse, viesse à tona, fosse vista como ela era, para que ela pudesse ser trabalhada. Olha que coisa interessante. Na falsa crença de que ludibriaremos a infelicidade, o sofrimento e, quem sabe, até a morte, criamos uma autoimagem idealizada, uma máscara, como uma pseudoproteção. Esperamos, com isso, restabelecer a felicidade, a segurança e a autoconfiança. Conhece aquela história da coruja? A coruja estava passeando e encontrou com a morte. Aí, dona Morte, a senhora vai para onde? Não, eu estou indo lá pegar um pessoal que eu vou ter que matar. Aí disse, não, então, dona Coruja, olhe, meus filhos, dona Morte, meus filhos são os mais bonitos lá da floresta. A senhora vê, quando a senhora vê uns meninos muito bonitos, a senhora vai ver que são meus filhos, por favor, a senhora não os mate não. Ela disse, não, tá beleza, pode deixar. Aí foi-se embora. Quando ela voltou para o ninho, os filhotinhos dela estavam mortos. Aí ele olhou para a Morte e disse assim, mas dona Morte, a senhora levou meus filhos, mas você disse que eles eram bonitinhos. E eu não vi eles aqui tão bonitinhos assim. A gente cria ilusões. É uma historinha aparentemente boba, mas é muito interessante como a gente cria esse processo ilusório da gente mesmo conosco. Então, a gente acha que se a gente negar o que sente, a raiva, a mágoa que está sentindo do outro, a inveja, a gente vai ser feliz, a gente não vai sofrer. Gente, não existe isso, a gente sofre 2 vezes mais. Porque isso vai acumular. Em algum momento isso vai estourar, quando não estourar em doenças. Quando estourar num câncer de mama, quando não estourar num aneurisma, hipertensão, numa diabetes, em tantos outros problemas e doenças autoimunes. Olha isso aqui como é interessante. Isso aqui é um gráfico rápido. Aqui, essa partezinha mais interna, está o nosso eu superior, aquilo que nós somos em essência. O nosso eu superior é livre, é espontâneo, ele é criativo, é amoroso, ele é generoso, ele é tudo que há de bom. Afinal de contas, fomos criados à imagem e semelhança de... Isso mesmo. Mas, ao longo do tempo, com as existências, a gente criou também uma segunda camada, que é o eu inferior. Já começa quando a gente resolveu sair lá da casa do pai e vir para cá, né? Então, eu inferior tem as nossas emoções negativas, tem os nossos pensamentos também negativos e tem os impulsos de ódio, medo e crueldade. É no euzinho lá inferior, está lá, isso aí tudinho. Aí o que é que a gente faz? Para a gente não mostrar esse nosso lado, a gente cria uma autoimagem idealizada, uma máscara para cobrir tudo isso. Só que ela não vai cobrir só o eu inferior, ela vai cobrir também o nosso eu superior. Ou seja, eu deixo de acessar minha essência mais pura, a minha melhor parte, porque eu estou com medo de me olhar. Eu estou com medo de me ver. Então, na minha autoimagem idealizada, eu crio um escudo protetor para encobrir o eu inferior. E aí tudo vai ficar coberto, tudo vai ficar escondido. Trilhar o caminho espiritual não é apenas procurar experiências de união. Também é vir a conhecer todos esses fragmentos do eu que se desprenderam da consciência unitiva. Para isso é preciso ficar ciente dos próprios defeitos e limitações. Para eu ter uma experiência espiritual, não é apenas eu estar querendo me unir com outras pessoas. Eu preciso me unir com os meus fragmentos. Com aquilo que eu venho construindo ou desconstruindo ao longo dessa existência. Os sonhos que eu deixei para lá,
as minhas frustrações, as minhas alegrias, os meus potenciais, o meu lado bom, porque todos nós temos um lado bom, todos nós somos capazes de fazer coisas boas. Se não fôssemos, não estaríamos numa casa como essa hoje, vindo em busca de conhecimento. Nós também somos luz, e Jesus nos disse que vós podeis fazer muito mais do que eu. Só que a gente não acredita nisso. E por não acreditarmos nisso, ficamos completamente presos à nossa sombra. Ficamos completamente presos àquilo que é de menor em nós. Quando nós temos muita coisa boa ainda para crescer e para fazer. Quando você corta a parte indesejável, ela não pode mudar. Lógico. Quando eu corto a parte que eu não quero ver em mim e escondo ela embaixo do tapete, eu não posso modificá-la, porque ela vai ficar estacionada e paralisada. Eu preciso olhar, eu preciso sentir. Se eu estou com raiva, eu preciso sentir a minha raiva. Se eu estou com mágoa, eu preciso sentir a minha mágoa. A questão é, o que é que eu vou fazer com essas reações? Não é porque eu estou com raiva que eu tenho que sair quebrando a cara de todo mundo. Mas eu posso assumir minha raiva e dizer, neste momento eu estou com muita raiva de você. Eu não quero conversar agora, porque senão não vai dar certo. E vá digerir a sua raiva. Jogue, vomite, grite, xingue a parede. A parede. Deixa essa raiva ir embora, porque esta raiva ela é necessária. A gente precisa dessa energia para a gente se movimentar. Nós precisamos dela para a nossa existência. Então, tudo aquilo que eu não quero ver, eu não vou poder modificar. Ele vai se acumular, vai ficar mais difícil depois. Então, nós precisamos agora, os espíritos cada vez mais nos chamam a autorresponsabilidade com aquilo que nós somos e sentimos. Nós estamos na era do sentimento, não é mais na era da intelectualidade. Não vai ser salvo quem tiver lido mais coleções de livros espíritas. Vai ser salvo quem conseguir amar mais. Quem conseguir ser mais verdadeiro. E dentro dessa sua verdade começar a se modificar e a trabalhar-se para ser esse ser melhor. Não é o tempo que eu tenho de campanha do quilo, porque se eu não fizer campanha do quilo com amor, já dizia Paulo, ainda que eu fale a língua dos anjos, sem amor, eu sou apenas um símbolo que toca, ressoa. O amor, a caridade, isso são os sentimentos que nós precisamos desenvolver. Você precisa aprender a captar o significado, os efeitos, os danos e os elos existentes entre a sua infelicidade e a sua autoimagem idealizada. Olha que... Gente, eu achei essa frase, tudo. A gente normalmente atribui a nossa infelicidade aos outros, né? Fulano fez isso comigo, as coisas estão ruins, as coisas estão assado, as coisas estão assim. Será que a gente já parou para pensar na nossa parcela de responsabilidade dentro de tudo isso? Naquilo que nós verdadeiramente somos? Qual é a nossa parcela de responsabilidade em tudo aquilo que acontece na nossa vida? Seja de bom ou de não tão bom. Eu achei essa frase aqui a chave de um grande enigma. Porque a gente cria um personagem, passa a viver de acordo com aquele personagem, mas ele tem vida curta. Nós não vamos conseguir passar uma vida inteira sustentando uma mentira. E em algum momento essa mentira vai pesar, vai cair, vai se desfazer. E aí eu começo a ficar infeliz. Aí eu começo a jogar para o outro essa minha infelicidade. Ora, será que não fui eu que ao longo desses últimos tempos construí essa situação? Por negar aquilo que eu queria, aquilo que eu realmente desejava, por ter aberto às vezes mão de sonhos que me eram muito importantes e que hoje eu me acho completamente desmerecedor de fazê-los, quando a vida ela é plena e ela é contínua, para que nós possamos sempre estar a caminho de sermos felizes,
de fazermos nossas realizações, porque quando nós não temos sonhos, nós não temos como ter felicidade. São os sonhos que nos movem. A grande pergunta hoje é: qual é o sonho que eu estou acalentando hoje? Será que eu ainda tenho a capacidade de sonhar? E eu não estou falando de sonhar alto, não, virar rico, não estou falando disso, não. O meu sonho pode ser simplesmente aprender a fazer crochê. Ter o prazer de fazer, pintar. E eu não vou ser nenhum grande Michelangelo, mas eu vou pintar e fazer meus quadros e vou me sentir muito feliz com aquilo. Ah, meu sonho é passar um final de semana em Porto de Galinhas. Juntos trocados, vai. Não precisa ser sonho grande. Basta que seja o seu sonho. Quando a gente abre mão daquilo que nós somos, é óbvio que a gente necessariamente não vai conseguir ser tão feliz. Os sentimentos turbulentos que encontramos dentro de nós podem ser transformados quando os reconhecemos sem fugas e aprendemos a reconvertê-los em sua natureza divina original. Eles podem. Nós podemos trabalhar a nossa negatividade. Nós podemos trabalhar isso e transformar ela em luz. Usar isso a nosso favor. Quem é um grande exemplo disso é Paulo de Tarso. Paulo de Tarso era péssimo de gênio. Arrogante, presunçoso, ditador, extremamente duro, rígido nas suas concepções, colocou tudo isso a serviço do Cristo. E se ele não tivesse essas qualidades, nós não estávamos aqui hoje no Allan Kardec. Porque, com certeza, o cristianismo teria morrido na casa do caminho. Porque teria sido engolido, mais uma vez, pela cultura judaica. Mas foram estas características de personalidades trabalhadas e colocadas para o lado do bem que fizeram com que nós estivéssemos aqui hoje. Então, para a gente entender que nós somos esta dualidade, que isso não é ruim. É difícil para a gente entender isso. Mas o amor de Jesus ele é tão grande que ele sabe exatamente do que é que a gente é capaz. Ele sabe quem a gente é. E ele sabe que se a gente, no dia que a gente despertar, para pegar essa nossa inteireza e colocar realmente a serviço, ninguém nos segura. Ninguém nos segura. Quando o ser humano entender que a vida está difícil, não por causa dos governantes, de fulano, de cicrano, mas porque nós estamos fazendo da vida difícil, a gente vai começar a saber o que é construir uma vida mais fácil. Quando a sua personalidade deseja amor e realização, perfeição e felicidade, ou prazer e expansão, criadora, sem pagar o preço de uma autoconfrontação mais rigorosa, esse anseio é falso. Eu quero ser feliz, mas eu não quero cuidar do que está aqui dentro. E aí eu vou me vestir de uma fala de sucesso, de uma imagem de sucesso, mas por dentro eu estou angustiado. Por que tem tanta gente tirando a vida? Por que tem tanta gente com depressão hoje? Bipolaridade? Por quê? Porque constrói um lado do desenvolvimento social, do desenvolvimento profissional, mas não trabalha a essência. A essência é o que é o que sente, a frustração, a insegurança. E aí, o que é que acontece? A gente vai para drogas, a gente vai para bebida, a gente vai para sexo, a gente vai gastar compulsivamente, porque a gente vai ter sempre que estar comprando uma coisa nova, para aquilo nos motivar. E quando passa a alegria da compra, voltamos para a mesma frustração de sempre. A compulsão. A compulsão, ela parte dessa insatisfação desse oco interno. Mas, quando a gente faz o inverso, a gente começa a se trabalhar e começa a se conhecer, a gente vai preenchendo essas lacunas. E é isso que a gente chama de viver mais em paz. Que eu acho que todo mundo aqui está afim, né? Acho que está todo mundo aqui muito doido para viver em paz. Todo defeito reconhecido, toda defesa desmantelada e toda dor sentida e liberada nos dão poderosas reservas, novas de raciocínio e sentimento, para criar uma vida voltada para novas direções positivas. Por quê? Porque a gente passa a viver aquilo que a gente é. A gente passa de não carregar mais o peso de uma mentira. A gente passa a não carregar mais o peso
de uma exigência, a gente passa simplesmente a ser, a viver. E aí a gente começa, devagarinho, a redirecionar as coisas, a olhar para a gente com mais indulgência, a também ficar mais atento àquilo que está dentro de nós, para a gente estar segurando a onda. A gente também começa a ver que temos coisas positivas e vamos começar a trabalhar as nossas qualidades. E aí esse ser que nós somos, fadados à alegria e fadados à luz, começa de fato a brotar e a brilhar. É um caminho doloroso, mas também é um caminho muito bonito. É um caminho que vale a pena. E aí a gente volta para Zaqueu. A gente volta para Zaqueu. Esse homem que mesmo nessa sua dualidade, ele sabia que ele era uma pessoa malquista, que ele era um cobrador de impostos, ele teve a coragem de olhar para si e dizer, eu quero ir ver Jesus, eu quero ir conhecer esse homem. E quando ele conheceu ele de perto, que sentiu aquela energia, ele disse, não, a partir de hoje eu preciso dessa energia, eu preciso dessa luz, eu preciso desse novo momento de vida. E ele fez uma opção consciente por modificar-se. Não é à toa que hoje a gente hoje o venera bastante pelo nome de Bezerra de Menezes. Hoje uma pessoa tão cultuada dentro do nosso movimento e que na sua encarnação como Bezerra de Menezes foi uma pessoa que se doou totalmente para o outro. A sua vida foi doação, ao ponto de tirar o seu anel de formatura, tamanho desapego e dizer, tome para comprar medicamento, mas eu não posso receber esse seu anel. Ele diz, se ele não me fizer, ele não puder fazer com que eu cumpra o meu ofício, de nada ele me serve. Olha que coisa, que consciência fantástica desse espírito que começou um dia em cima da árvore, escondido, e que depois morreu a serviço de Jesus, no sentido mais profundo que ele tinha da sua doação. Pois é, gente, a gente deixa aqui esse exemplo de Zaqueu, publicano, e relembramos uma frase que não foi sugerida, e eu achei ela fantástica para a gente encerrar essa nossa conversa. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós vai dar conta do que fez consigo mesmo a Deus. E a minha pergunta é, o que estamos fazendo do nosso tempo, enquanto estamos aqui encarnados? O que é que a gente vai levar para oferecer a Jesus quando do nosso retorno? Muita paz a todos.